Já imaginou o fardo de você poder sentir todos os perfumes do mundo, todos os cheiros, dos melhores aos piores, de forma muito sensível? Porque esse é o drama de O Protagonista de O Perfume. Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje teremos mais uma resenha por aqui e vai ser a resenha de um livro que vocês escolheram que eu lesse, que é O Perfume do Patrick Süskind. Lá em novembro eu fiz um vídeo pedindo para que vocês escolhessem dentre 5 livros da minha estante qual deles eu deveria ler e o mais votado foi O Perfume, então aqui está a leitura desse livro que vocês escolheram. Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que votaram naquele vídeo, que deixaram lá a sua opinião sobre as histórias. Já sai mais um vídeo daquele tipo, tá? Mas então tá aqui, ó, vocês escolheram, eu li e tô aqui para falar sobre ele. Esse livro foi uma grata surpresa, vocês estavam certos, a história é bem interessante. Esse é um romance alemão lançado em 1985 e que se tornou um sucesso imediato, um best-seller na Alemanha e logo depois saiu para o mundo também, virou um sucesso em vários países, inclusive aqui no Brasil. Esse livro fala sobre o Jean-Baptiste, que é um personagem que ele tem um olfato tão sensível e tão apurado que ele é capaz de sentir todos os cheiros possíveis, dos mais complexos aos mais escondidos, e ele vai ter como objetivo em determinado ponto da vida dele encontrar ou produzir o perfume perfeito, o odor mais incrível que possa existir, nem que para isso ele tem que capturar essa essência de alguns seres humanos. O Jean-Baptiste, ele nasce num momento bastante turbulento, que é o século XVIII, na França, nessa Paris dividida, nessa Paris dual, que era uma Paris que vivia extremos de pobreza e de riqueza. Você tinha pessoas vivendo no luxo extremo e você tinha pessoas vivendo em condições subhumanas, como é o caso do Jean-Baptiste, da mãe dele. E é uma sociedade que está começando a mostrar alguns sinais ali de que vai convulsionar em algum momento e, obviamente, alguns anos depois nós teremos a Revolução Francesa acontecendo. O Jean-Baptiste nasce nessa França do século XVIII, antes da Revolução, e ele nasce nessa França totalmente dividida, dual, e ele nasce num dos ambientes mais mal cheirosos de Paris, que é ali nos arredores do cemitério do Les Innocents. A mãe do Jean-Baptiste, ela espelha o Jean-Baptiste para fora, eu acho que é a descrição mais próxima que eu posso chegar da cena. Ela tá ali em pé, trabalhando em uma barraca de peixes, ela sente as contrações, ela para um pouquinho, vai embaixo da mesa, espelha a criança, volta a trabalhar, porque ela acha que ele nasceu morto, mas ele não nasceu morto. Eles vão descobrir que, na verdade, ele é um bebezinho vivo, mas logo de início ele já é, digamos, deixado para morrer, rejeitado, e isso vai se repetir ao longo de toda a vida dele. O Jean-Baptiste, a partir daí, vai passar por vários lares temporários, por muitas casas, e ele é um serzinho que ele não tem cheiro próprio no corpo dele. E as pessoas ao seu redor sentem uma certa esquisitice, elas não gostam dele, elas não gostam de ficar perto dele. Então, desde o nascimento, durante toda a sua construção quanto pessoa, ele é repelido por todo mundo ao seu redor. Ele vai sendo rebaixado à categoria de objeto, algo animalesco, que as pessoas não querem por perto, elas não querem se incomodar com ele. Então, ele vive uma vida invisível, né? Ele é usado, ele é abusado, ele é jogado para lá, para cá, e ele vai sobrevivendo. E ele vai descobrir em determinado momento dessa vida dele, essa vida muito difícil, que ele consegue sentir todos os cheiros ao seu redor. E não é só os cheiros que estão ali mais fortes, né? O cheiro do cheiro da comida, o cheiro dos animais, o cheiro dos excrementos, não. Ele sente cheiros muito internos, ele sente o cheiro da madeira, ele sente o cheiro do musgo, ele sente o cheiro da pedra, ele sente o cheiro da maçaneta. E aí, aos poucos, a mente dele vai catalogando todos os odores que o circundam. E ele percebe que ali ele cria um mundo para si próprio, onde ninguém mais pode entrar. E aqui, inclusive, ele me lembrou um outro personagem, que é o Hannibal Lecter de Silêncio dos Inocentes, porque ele também cria na mente dele um palácio mental cheio de quartos e de salas, onde ele vai colocando esses odores, ele vai encaixotando cada um deles em uma sala específica. E quem leu Silêncio dos Inocentes lembra que o Hannibal também faz isso, né? O Hannibal tem um palácio particular dentro da cabeça, onde ele começa ali a catalogar as coisas da vida e vai encaixotando cada coisa no
no seu lugar. Nessa vida sofrida, difícil e estranha do Jean Baptiste, vai chegar um momento em que ele vai perceber que algumas pessoas muito raras exalam um odor assim incrível, o cheiro mais maravilhoso, enfim, não sei nem descrever. Olha como a gente tem dificuldade em descrever cheiros, né? Mas é uma coisa incrível e ele decide que ele quer capturar aquele odor, ele quer encapsular aquele perfume e produzir ele depois. E isso vai se tornar o objetivo da vida dele. Ele vai querer estudar todas as técnicas de captura e de confecção de perfumes para um dia atingir esse grande objetivo dele. E que talvez dê algum significado para essa vida sofrida que ele teve desde então. Esse aqui é um livro que eu acho ele um pouquinho difícil de classificar, porque eu sempre ouvi que ele era um suspense. Mas quando eu fui ler, eu acho que ele é uma mistura de várias coisas. Ele tem muito de ficção histórica, ele consegue descrever muito bem pra gente essa França convulsionando, pré-revolução, de ideias iluministas de um lado, de ideias conservadoras do outro, essa sociedade que não consegue mais se manter, em que a moral está sendo totalmente dilapidada. Você tem ali pessoas que estão vivendo no alto luxo, aproveitando tudo que é de bom e de melhor, e você tem outras que estão simplesmente morrendo à míngua nas ruas de Paris. Então, historicamente, ele é uma novela muito interessante de você ler, ele tem esse lado. Ele também é um suspense, ele tem um tom de suspense através dessa história do Jean Baptiste procurando essas vítimas para tentar encontrar o perfume perfeito. E ele também tem uma boa dose de fantasia, na minha opinião, que beira ao absurdo. O final do livro, ele leva a história para o absurdo, acontece uma coisa bem irreal, bem fantástica. Então, ele tem, na minha opinião, uma mistura de todos esses estilos. Gostei muito, vocês estavam certos, é um livro bem curioso, é um livro interessante, que tem muitas nuances, você consegue interpretar várias coisas de formas diferentes por aqui. Agradeço a todos vocês que escolheram que eu lesse, vou deixar o link para esse livro aqui no box de descrição. E se você já leu o perfume, comenta aqui comigo o que você achou, qual foi a sua opinião, se você gostou ou não. Lembrando que existe uma adaptação em filme dele e também uma série, vou deixar as capinhas aqui para vocês darem uma olhada. Beijão! E a gente se vê no próximo vídeo.